Boa noite, amados irmãos. Meu nome é Walter de Carvalho. A luz da ciência espírita. Às quartas-feiras, nós estudamos a mediunidade e suas relações com o nosso corpo físico. E hoje nós vamos tratar do regresso de Jesus do Egito, a sua visita ao templo e qual o simbolismo cósmico que tudo isso tem. Na realidade, nós estamos fazendo um estudo comparado dos evangelhos. Hoje nós vamos tratar de Mateus e Lucas. No próximo, Mateus, Lucas e Marcos. Como se deu o regresso do Egito? Mateus, no capítulo 2, versículo 19 a 23, trata do assunto. Tendo morrido Herodes, diz Mateus, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito. José estava no Egito nessa época. Observem que apareceu em sonhos. Isso me remete a uma amiga hoje que disse que estava muito aflita e que sonhou com a mulher ao lado da cama dela. É assim que se dá. E eu explico tudo isso nas quartas-feiras. E o que disse o anjo do Senhor a José? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois já morreram os que procuravam tirar a vida do menino. Isso está no versículo 20. José acreditou, claro. E levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Tendo ouvido, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, o que é natural. Avisado em sonhos, mais uma vez aparecem os sonhos. Quando nós fizemos a palestra sobre o nosso corpo espiritual de Saulo de Tarso, quando sonhamos, saímos do nosso corpo espiritual e entramos em contato com o mundo espiritual, nós saímos dessa prisão do corpo físico, ele retirou-se para os lados da Galiléia. Foi morar numa cidade chamada Nazaré, que nós já falamos, que nem no mapa tinha, para cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazoreu. Vamos analisar isso, amigos, meus amados irmãos. Após a morte de Herodes, novamente funciona a mediunidade onírica de José. É o que nós chamamos de mediunidade onírica. Em sonhos, um anjo, entre aspas, mandou regressar à terra de Israel, como ainda hoje se diz. José obedeceu de imediato e, segundo Mateus, dispunha-se a regressar a Belém, quando ouve dizer, olha lá, que lá governava Arquelau, filho de Herodes. Instala-se nele um medo. Realmente a morte de Herodes se deu 4 anos antes de Cristo. Arquelau tinha 18 anos nessa época. Mas como os judeus se opuseram a seu reinado, diz o historiador Joséfos que, revoltando-se por não ter sido deposto o sumo sacerdote chamado Joaçá, ele mandou matar 3.000 judeus. Isso é o historiador Joséfos que nos conta. Como eu disse, os teólogos, estudantes de teologia, os pastores, os padres, têm que estudar profundamente a história daquela época. Mas à noite, outro sonho, mais uma vez, outro sonho, noutra noite, esclarece-o, indicando que se dirija a Galiléia, a uma cidade chamada Nazaré. Como estamos vendo, meus irmãos, essa cidade constituía para Mateus uma novidade absoluta. Ele nunca tinha tratado desse assunto. Parece que José e Maria nem a conheciam.
Como conciliar com as palavras de Lucas, de que eles eram da cidade de Nazaré? Olha aí a contradição. Isso que lá tinham nascido e residiam normalmente. Como é que se pode dar? Lembram-se das contradições que eu falei entre Mateus e Lucas? Está aí uma delas. Teria sido mais fácil dizer que do Egito regressaram à cidade de Nazaré, pois lá ainda possuíam casa, a oficina de carpinteiro de José, os parentes e amigos. Entretanto, Mateus desconhece tudo isso. Mostra-o desejoso de ir a Belém fazer o quê? E só o aviso em sonho o faz dirigir-se para Nazaré, como se for um local que eles pisassem pela primeira vez. E ainda explica, para que se cumprisse a profecia que eu chamava Nazoreu. Não é Nazaré, nem é Nazareno, é Nazoreu. Assim estão nas traduções e nos originais em grego, hebraico e latim, como nós já dissemos que temos que estudar e ler tudo isso na língua própria. Em gentilício, é usado 4 vezes. Esse gentilício, Nazoreu, é utilizado 4 vezes por Marcos, 2 vezes por Lucas, mas o próprio Mateus emprega 2 vezes Nazoreu, que é utilizado 1 vez por Lucas, 3 vezes por João e 7 vezes nos Atos dos Apóstolos. Olha o que eu estou dizendo. A palavra Nazoreu, esse gentilício, é usado 4 vezes por Marcos, 2 vezes por Lucas. O próprio Mateus chama Nazoreu no original e é utilizado 1 vez apenas por Lucas, 3 vezes por João e 7 vezes por Atos. Todo mundo gravou o que eu disse. Eram assim chamados nazoreus os cristãos por volta do ano 60. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 5º. Quem tiver os Atos dos Apóstolos pode pegar e conferir. O Talmud denomina Jesus Nosri e chama os cristãos de Nozirim. Vamos analisar isso tudo. Notemos que não há profecia alguma que diga dever o Messias ser chamado Nazareno. Eu vi todo o Velho Testamento, não encontrei nenhuma profecia que diga o Messias ser chamado Nazareno, nem Nazoreu. A única frase que poderia ser aplicada seria a de Isaías, em seu capítulo 11, versículo 1, quando diz que do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes sairá um renovo. Renovo, em hebraico, quer dizer, é pronunciado Nezer, ou Nezer, que frutificará. E o Espírito de Yahvé se deterá nele, disse Isaías. Tendo Mateus apresentado Jesus como último rebento, o renovo, na genealogia que nós já trabalhamos, pode ter feito mentalmente uma aproximação, embora forçada. Vamos analisar isso em termos da ciência espírita. Depois de viver algum tempo no isolamento da meditação, fora de seus consanguíneos e amigos, o homem novo galgou mais alguns passos no aprendizado espiritual e precisa voltar à atividade entre o povo, a fim de aproveitar o que aprendeu, ensinando-o e exemplificando-o, porque em Belém tinha a escola dos essênios, que ensinava essa espiritualidade. No entanto, o regresso à multidão, ignária e materialista, viciada e incompreensiva, tanto que até o julgaram daquela forma, como nós já falamos, ainda não aconselhava a ninguém que não estivesse suficientemente amadurecido e firme nos novos rumos espirituais. É-nos isto ilustrado com os fatos ocorridos com Jesus.
Veja bem, iluminado pelo alto, avisado pelo anjo, nós entendemos assim, avisado pelo alto, José resolve ir para o meio religioso do próprio povo, que é a Judéia. Judéia, o que significa? Vamos ver se vocês ainda se lembram, os pastores de vocês, os padres, devem ter explicado. Judéia significa louvor a Deus. Mas percebe que lá ainda domina a intransigência religiosa, talvez perseguidora, como era o caso do Aquelau. Já não é mais aquele materialismo cego, isso aí a gente tem que admitir, e perverso, que procurava sufocar e matar o espiritualismo puro, como foi o caso da morte dos infantes. Já é filho, isto é, já avançou um pouco e está acima do vulgo. Vocês sabem o que significa dizer Arquelau? Arque mais Laus. Arquelaus significa chefe do povo. Olha como é bom estudar, não é? Mas assim mesmo constitui perigo para o iniciante, porque mesmo no ambiente religioso em que se vivia naquela época, conserva as características da intolerância e do fanatismo estreito, que não pode perceber as luzes intensas da espiritualidade crística, mas apenas vê o lado externo e popular do espírito da religião. Isso não serve. Por isso que se diz que não é a igreja que salva, quem salva é você em comunhão direta com Deus, com Cristo. Entra o intelecto novo em oração. E ainda uma vez recebe a inspiração de não afrontar o oficialismo religioso com sua presença. Resolve, pois, refugiar-se nas regiões fechadas, chamada Galiléia, entre aqueles que praticam o espiritualismo não oficial, e vai estabelecer sua morada na cidade de Nazaré, isto é, na dedicação a Deus, que é a prática do nazireato, para que se realize o que é predito por todos os conhecedores. Será chamado Nazoreu ou Nazireu. Ou seja, o que é o Nazireu? É um homem consagrado a Deus, de corpo, de alma, vivendo no mundo e em prol do mundo, mas sem ligar-se ao mundo. Esse é que é o problema. Por isso que se diz que quando você se confessa e liberta o Cristo eterno que tem dentro de você e se torna um com Deus, um com Jesus, você se desliga do mundo ou das coisas do mundo. As religiões falam isso, os evangélicos falam isso e falam corretamente. Muito bem, meus amigos. Jesus, eu fui indagado que não tem nenhum registro sobre os primeiros anos dele, quando tem tantos na Bíblia. Os primeiros anos, até os 30 anos. Ele estava em Belém, estava na escola dos essênios. E Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 a 52, nos traça como é que era aquele garoto, aquele menino Deus, Jesus. Ele disse assim: e o menino crescia e fortificava-se, enchendo-se de sabedoria, e a benevolência de Deus estava sobre ele. Claro, ele era uma encarnação de Yahvé. Seus pais iam anualmente a Jerusalém para a festa de Páscoa. A festa da Páscoa era em Jerusalém. Quando o menino tinha 12 anos, e é porque não se tem registros muito sobre a história de Cristo nesse período, mas olha aí ele com 12 anos, eu estou dizendo. Subiram eles conforme o costume da festa. E findos os dias da festa, ao regressarem, ficou o menino Jesus em Jerusalém sem que os soubessem os pais. Está em Mateus, está em Lucas. Mas estes, julgando que ele tivesse entre os companheiros de viagem, andaram, caminhando um dia, procurando entre os parentes e conhecidos. Cadê o menino? E não achando regressar a Jerusalém à procura dele. Está no versículo 45. 3 dias, veja bem, 3 dias depois de procurar em Jerusalém, o encontraram aonde? No templo,
sentado no meio dos doutores. Tinha os doutores da lei naquela época, tinha os fariseus, tinha os doutores da lei, os copistas, as pessoas que trabalhavam como hoje nós temos nas igrejas, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, aquele menino de 12 anos, muitos se admiravam de sua filho. Pergunta de Maria: por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu te procuramos aflitos. Ele lhe respondeu: por que procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar no que é do meu pai? O tempo de Deus? Olha lá, a igreja é a igreja de Cristo. Não é a igreja que salva, mas a igreja é um caminho de louvor e adoração que nós temos que estar presente sempre, qualquer que seja a religião que você tenha. Eles, porque lá é a casa de Deus. Porque Jesus disse, eu vou fazer um parênteses, onde 2 ou mais pessoas estão em meu nome. Jesus de Deus. Porém, não desceu com eles e foi para Nazaré. Estava ali sujeito. Sua mãe guardava todas as coisas disso que aconteceu dentro do seu coração. E Jesus progredia em sabedoria, em maturidade, em benevolência, amor, diante de Deus e dos homens. Aquela criança foi amadurecendo. Vamos analisar o que Lucas falou. Lucas colocou a Nazaré logo após a apresentação, ignorando por completo qualquer outro acontecimento. Diz-nos que o menino crescia e fortificava-se em sua parte física, enchendo-se de sabedoria na parte intelectual. Alguns manuscritos que nós temos oportunidade de estudar acrescentam, fortificava-se em espírito. O interessante notar que o evangelista salienta que o desenvolvimento da personalidade de Jesus se processava normalmente. Não possuía sabedoria total infusa, mas adquirida aos poucos, desde a sua adolescência, e foi crescendo. Essa opinião é acatada por certos autores, outros não. Por Cirilo de Jerusalém, por exemplo, quando ele escreveu a Patual Greca, no volume 75, coluna 1362, e Tomás de Aquino também. Tomás de Aquino, Suma Teológica, 3, quadra 12, explicam que, como homem, como personagem, Jesus subiu crescendo com conhecimento e concomitantemente com o corpo. Não vamos achar isso, meu irmão. Porque aqui, no Cirilo de Jerusalém, não falar isso a troco de nada. Moisés sabe que todos os homens que chegassem à idade da puberdade, ou seja, essa idade de 14 anos, deveriam visitar o templo de Jerusalém 3 vezes por ano, na Páscoa. Tabernáculos. Êxodo 23, versículo 14 a 17. No capítulo 34, versículo 23 do Êxodo. E em dentro do capítulo 16, versículo 16. Era lei judaica. Preceito que não incluía as mulheres. A ida de Jesus aos 12 anos não era ainda obrigatória, de vez que só aos 15 anos o homem se tornava realmente israelita, ou seja,
o filho de preceito, que eles chamam em hebraico Bar Mishevah. A Páscoa da Páscoa durava 7 dias, finalizando com uma grande solenidade. Está descrito isso em Êxodo 12, 15 e seguintes. Está também descrito em Levítico 23, 5 e seguintes. No Deuteronômio 16, 1 e seguintes. O menino com 12 anos e muita inteligência não era vigiado. Assim, ao organizar-se o primeiro acampamento à noite na viagem de regresso, José e Maria deram por falta dele. Não acharam entre os parentes e amigos. No dia seguinte, regressaram a Jerusalém, observando outros grupos que saíram da cidade e não encontraram durante todo aquele dia. Procuraram, nem mesmo na casa dos conhecidos deles. No terceiro dia, resolveram ir ao templo. E lá o descobriram, sentado entre os doutores, ou melhor, entre os mestres, que nós chamamos de didascaloi. E as perguntas que ele lhes fazia e as respostas que ele lhes dava encheram os velhos mestres de admiração e estupor em vista da sabedoria muito acima de sua idade que ele revelava, como as crianças índicos de hoje. Os pais também ficaram atônitos, tanto pela cena que presenciavam, como pelo modo de agir com eles. Vem a frase de repreensão de Maria, que falando a Jesus a respeito de José, a única vez que isso acontece em todo o Novo Testamento, é a única vez que ela fala a respeito do teu pai como José. Lhe dá o título de pai, teu pai e eu, disse Maria. Jesus responde, são as primeiras palavras suas que este evangelho reporta. As primeiras palavras de Jesus, nunca esqueçam isso. Que ele disse, a resposta é incisiva e esclarecedora. Ele precisava estar no que era do seu pai, o seu pai Deus. Era no templo. Há 3 interpretações da expressão grega. Uma, no que é de meu pai. Eu não vou dizer em grego como é que é, mas eu vou dizer a tradução, as 3 hipóteses. No que é do meu pai, na casa de meu pai e nos negócios de meu pai. O grego, ele dá a oportunidade da gente fazer essas 3 interpretações. Ao regressar a Nazaré, Jesus estava sujeito a seus pais por uma questão de obediência, como todo filho, desenvolvendo-se gradativamente na parte intelectual, na parte da sabedoria, na parte psíquica, a parte emocional, na maturidade, e na parte moral e espiritual, que significa para mim benevolência ou amor. Vamos anotar, vamos analisar isso à luz da ciência espírita, ou teologia, como querem alguns. A anotação de Lucas, prescindindo das peculiaridades narradas por Mateus, ensina-nos que o homem novo, Jesus, se recolhe a Galiléia, jardim fechado, como nós já interpretamos várias vezes, consagrando-se ao Senhor. Nesse ambiente, o espírito, embora menino, o espírito está crescendo, cresce e se fortifica, enchendo-se de quê? De sabedoria e aprofundando-se cada vez mais em seu coração, conquistando, tomando de assalto, como diz Mateus no capítulo 11, 12, versículo 12, o reino de Deus que está em cada um de nós, e imergindo na benevolência divina que o envolve. Porque Jesus mesmo diz, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Olha agora a explicação. Ao completar 12 anos de consagração e preparação pessoal, o menino vai pela primeira vez enfrentar o grande centro religioso, que era o templo. Por que aos 12 anos? Vamos analisar agora os astrólogos. O arcano 12 tem profundo significado no plano superior.
simboliza os Messias ou enviados. Pouca gente sabe disso. O arcano 12 significa, no plano superior, o Messias ou enviados. No plano humano, exprime o holocausto. Prestem bem atenção a isso. O arcano 12, no plano humano, exprime o holocausto. O sacrifício de si mesmo em benefício da coletividade. O sacrifício é sempre feito no plano da matéria. Daí os 12 signos zodiacais, que é especializado para a experimentação e provação dos espíritos. Único plano em que estes recebem o impulso indispensável para a subida ao mais alto. O evangelista nota que Jesus subiu, e olha a expressão que ele usou, subiu para Jerusalém. O que significa Jerusalém? Significa visão da paz. Então, Jesus subiu para a visão da paz. Se é verdade que Jerusalém estava construída no alto de um monte, não é menos que para ver-se a paz verdadeira é mistério subir vibracionalmente ao plano do espírito. Preste atenção. Olha os simbolismos que a Bíblia tem. Mas as pessoas não explicam isso. Os pastores, os padres, não explicam. Seus pais, José e Maria, isto é, os que conseguiram o nascimento do menino, o intelecto e a intuição, o intelecto José, a intuição Maria, são chamados aos seus afazeres e descem de Jerusalém para o mundo das lutas. Quando a gente desce para a matéria, desce para o mundo das lutas, no plano adversário, ou para algumas igrejas, ou diabólico. Repetidamente dão por falta do Cristo, de quem perderam o contato. Aí começa a ansiosa busca entre parentes e conhecidos, talvez voltando ao antigo hábito das orações, a santos e guias, como normalmente se faz, mas não o encontram. Quando a gente desce ao mundo e a gente quer voltar para a espiritualidade, o que é que a gente faz? A gente volta ao hábito das orações, aos santos protetores, aos nossos mentores, aos nossos guias, aos nossos de Deus. Na visão da paz, a reingressar na visão da paz. E só depois de algum tempo, 3 dias de permanência nesse estado de meditação, é que o surpreende novamente no templo, ou seja, no local sagrado onde habita a centelha divina. Aonde? No nosso coração, que é o templo de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo, que se explique isso a todos. Amai a Deus de todo o teu coração, o altar do teu coração, a boca fala aquilo que sai do teu coração. É o templo de Deus, tabernáculo do Espírito Santo. O intelecto e a intuição alegram-se por reencontrá-lo e o recriminam por haver desaparecido. A resposta é exata. Onde me encontrarei, senão nesse templo interior do coração, senão no que é do meu Pai? Então, para que procurar? Já sabemos tudo onde encontrá-lo. O reino de Deus encontra-se em cada um de nós e dentro do nosso coração. O simbolismo do coração é extraordinário. Depois, mais firme na fé, que é o que muito nos falta, unidos mais do que nunca ao Cristo interno, compreendem que deverão voltar ao mundo, levando-o consigo sem distrair-se com parentes e conhecidos, lidando no mundo sem perder o contato com Deus em nossos corações. É isso o que faz a intuição, Maria, que tudo percebeu e guardou tudo o que ocorreu em seu coração, em seu registro íntimo. E no versículo final está resumida toda a ascensão sublime de Jesus.
Jesus, olha o que diz Lucas. Jesus progredia no tríplice aspecto da individualidade, sabedoria, da personalidade, maturidade, e da divindade, benevolência, amor. Não só em relação a Deus, mas também em relação aos homens. É um progresso que temos que perlustrar, avançar sempre, conquistando cada vez mais nos três campos. Em sabedoria, em personalidade e em benevolência, amor, conforme o altar do nosso coração e o nosso Cristo interno que temos entre nós. Se nós não formos um com Cristo, não seremos nada, absolutamente nada, como eu já disse. Mas como é que nós analisamos isso em termos de simbolismo cósmico? Vamos acenar mais uma vez a visita dos magos, do astro. O nascimento de Jesus passou a ser comemorado em 25 de dezembro, para conformar-se à data do nascimento do Sol no solstício de inverno. Aprofundemos um pouco mais essas observações, porque inclusive quando alteraram essa data, quando alteraram para 25 de dezembro, disseram que isso era uma heresia. Jesus é comparado ao Sol, que exprime fogo, produzido pela fricção da madeira. Era filho de um carpinteiro, o qual o fogo produz o quê? Luz. Eis algumas datas escolhidas, além dessa citada, de seu cotejo com os fatos astronômicos. Vamos analisar? A concepção de Maria, a Virgem, porque todas eram chamadas Virgem, porque a mulher, ela, noiva, tinha obrigações com o seu noivo, inclusive, poderia ser passível até de carta de divórcio, como nós já explicamos em épocas passadas, em palestras passadas, é colocado a 8 de dezembro, a concepção de Maria, quando a constelação de Virgem, de Virgo, surge nos céus no hemisfério boreal, antes do solstício de inverno. 9 meses após o nascimento de Mana, é comemorado a 8 de setembro, também signo de Virgem, quando a Lua surge nesta constelação de Virgem. A 25 de março, signo de Áries, Carneiro, como dizem os astrólogos, festeja-se a Anunciação, a concepção de Jesus. Exatamente no início da primavera, estação da fecundação geral da Terra. Olha o simbolismo. Quando em Roma se celebrava a festa de Ana Perena. Recordemos que, pela tradição, a mãe de Maria era chamada Ana. Olha como as coisas vão se juntando. Ana Perena era representada pela lua, que se renovava todos os meses, como essa agora, está linda, cheia. No mês de março também eram comemoradas as concepções em Davinei, mãe de Cristo, e em Ísis, mãe de Horus. 3 meses após, recorda-se a visita de Maria e Isabel, em 2 de julho, época em que Maria se oculta, para só reaparecer no nascimento de Jesus, aí exatamente no signo de quem? De Câncer. A constelação de Virgem se oculta anualmente sob o horizonte do hemisfério norte, não sendo vista. Os astrólogos vão confirmar o que eu estou dizendo. A 25 de dezembro, signo de Capricórnio, após haver chegado ao horizonte a constelação de Virgem, a 8 de dezembro, comemora-se o nascimento de Jesus, assim como de Krishna, de Horus e de Apolo, correspondendo à data da entrada do Sol no solstício de inverno, que nós chamamos em latim Natalis Solis Invicti. Olha que coisa interessante. O hemisfério boreal celeste apresenta, nessa época, a seguinte configuração. Aos pés de Virgo, ou Virgem, a cabeça na constelação da serpente, a mulher te ferirá na cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Está em Gênesis 3, 15. A oeste, a constelação de Touro e de Órion, como suas 3 estrelas em fila, em direção à Virgem,
representando os 3 reis magos. Completo o quadro, a constelação de Carneiro, que lembra a homenagem aos pastores, dos pastores. E justamente o Sol inicia sua nova eclíptica na constelação de Virgem, daí Jesus, filho da Virgem Maria. Agora, entenderam? Daí, Jesus, filho da Virgem Maria. Não preciso repetir isso. O mês de maio era consagrado entre os egípcios a Ísis, mãe de Horus, e entre os romanos a Maia, de onde tirou o nome, a deusa da fecundação primaveril do planeta, senão por isso, entre eles, o mês preferido para os casamentos, que é o mês de maio. Por isso, agora estão entendendo por que o mês de maio é preferido para os casamentos? Quando a Terra ingressou no signo de Áries, 2000 anos antes de Cristo, o sacrifício religioso típico era de um cordeiro ser sacrificado na festa da Páscoa. Na época de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que se chama, na época de Jesus, ingressou à Terra no signo de Peixes, como eu já disse e salientei. A palavra peixe em grego contém as iniciais da palavra Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, que são aqueles símbolos que está I-X-O-Y-E. Lá onde ele está, na cruz, no madeiro dele. Significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. A figura do peixe simbolizou, meus irmãos, Jesus entre os primitivos cristãos. Com sua vinda, com a vinda de Jesus, cessaram também os sacrifícios cruentos dos cordeiros. Pedia-se aos que acreditavam nele que se sacrificassem, corrigindo seus vícios. Quantas vezes Jesus disse, ide, tua fé te curou? As pessoas chegavam até ele, pediam, e ele dizia, tens fé? Sim, Senhor. Ok. Ide, tua fé te curou? Eu digo isso sempre. Tu tens fé? Ide, a tua fé te curou. E o ritual para indicar a mudança de vida, a passagem do homem velho, signo de Áries, ao homem novo, signo de Peixes, era exatamente imitar a vida dos peixes, mergulhando dentro d'água. Por isso o batismo, olha lá. Diferente do batismo de Pentecostes, que era o batismo do Espírito Santo. Olha agora o significado da imersão na água. Pouca gente conhece esses detalhes. E o ritual para indicar a mudança de vida, a passagem do homem velho para o homem novo, é exatamente imitar a vida dos peixes mergulhando dentro d'água. É o batismo. Por isso que muitos pastores, por isso que na Igreja Católica se batiza com a água, se imerge na água. Tem, algumas igrejas têm até certos tanques que o pastor coloca a pessoa, emerge a pessoa e volta, porque aí surge um homem novo com Cristo interno, um com Deus, um com Jesus, porque se entregou a Ele. Aos apóstolos de Jesus, que os fará pescadores de homens. Olha a palavra, pescadores de homens. Está em Mateus 4, 19 e em Marcos 1, 17. E o batismo permaneceu na terra durante toda a era de peixes, oficialmente como símbolo de admissão na barca de Pedro. Agora todo mundo entendeu o que é o batismo e o simbolismo que ele tem. A verdadeira imersão do homem dentro de si, do seu coração, no seu íntimo, com Deus, a sua ligação com Deus. E mais tarde, quando nós falamos sobre o dia de Pentecostes, quando Jesus apareceu em Pentecostes, que apareceram as chamas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos, que os católicos representam, né? Com aquela chama, nós vamos explicar o outro batismo, o batismo do Espírito Santo. Esse é o batismo das águas.
Então, nós vamos, na próxima vez, falar sobre o ministério do precursor, que é o ministério de João Batista. E vamos trabalhar muito o João Batista, porque, inclusive, foi naquele momento que Jesus entrou para cumprir com esse ritual que eu falei, de imersão na água, por João Batista. João Batista quase se recusou a fazer isso, porque Deus, Jesus, era maior do que ele. Então, meus irmãos, em face de tudo isso, eu gostaria de que nós elevássemos nosso pensamento a Deus e fizéssemos uma prece direta, direcionada a Jesus, a esse Jesus que nos libertou, que nos batizou, que nos colocou dentro de uma esfera espiritual maior. Nós somos um com Ele. Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus. Senhor, acalma o meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando a minha mente. Diminui o meu ritmo apressado com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dai-me a tranquilidade das montanhas. Retira, Senhor, a tensão de meus músculos e nervos com a música suave dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder mágico e reparador do sono. Ajuda-me a me preparar bem para o repouso de todas as noites. Lembra-me, Senhor, sempre que enquanto dorme meu corpo, eu, espírito, adentrarei o verdadeiro mundo e irei aos lugares que a minha mente elegeu como meu tesouro. Ensina-me, Senhor, a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Ensina-me, Senhor, a ter olhos de ver a beleza do céu azul, um raio de sol, a chuva da tarde, o cair da noite, com seu manto aveludado, bordado de estrelas. Acalma o meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma o meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar a tua voz. Acalma meu passo, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida, dentro do meu coração, porque eu sou um contigo. Tudo isso eu te peço, Senhor, pois se estás comigo, em nenhum lugar me sentirei triste. Porque apesar da tragédia diária que vivemos, que eu vivo, tu enches de alegria o universo. Se estás comigo, Senhor, não tenho medo de nada, nem de ninguém, porque nada posso perder. E todas as forças do cosmos são impotentes para tirar-me o que me pertence na qualidade de teu filho, filho de Deus, que é o teu amor. Se estás comigo, Senhor, elevemos nosso pensamento agora mais ainda a Deus. Se digam junto comigo. Se estás comigo, Senhor, tudo executarei em teu nome, como eu fiz hoje. Enfim, em nenhum lugar me sentirei estranho, deslocado, porque estás em todas as regiões, na mais suave de todas as paisagens,
no limite indeciso de todos os horizontes. Deus na natureza. E eu, ao observar a natureza, eu me recolho e me ajoelho a teus pés, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e que a paz seja com todos vós. Amém.